Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar a respeito das atitudes que devemos ter em relação à vida. Não importa o que você esteja fazendo, quem ou o que você fez no passado. O que importa é o que você deve fazer agora. Deve se esforçar para fazer o que deve ser feito segundo as suas forças, as suas possibilidades. Parar de se iludir em termos religiosos e começar a crer verdadeira, no verdadeiro ensinamento de Cristo, que manda as pessoas agirem. Agirem. Ele não quer que pessoas fiquem orando por horas a fio. Ele quer que as pessoas tomem atitudes através da genuína fé. Não importa se você não tem garantias de que uma tarefa ou outra não vai dar algum resultado. A questão é que as pessoas têm que ter fé e tomar atitudes que vão levá-las a mover-se em direção a algo, em direção àquilo que Cristo determina que são as coisas celestiais. Em relação às coisas que Cristo determina, em relação às coisas humanas também, como o conhecimento, o trabalho, o estudo, a família, é necessário tomar atitudes que sejam orientadas à justiça. Ficar pensando sobre o que se deve fazer sem fazer nada apenas te iludirá. Porque todos nós podemos fazer algo. Ainda que você esteja indeciso em relação a alguma coisa, você pode desempenhar alguma tarefa. Não precisa ficar estático, parado, porque quem está parado está como se estivesse morto. O ser humano precisa mover-se em direção a um propósito. E o propósito, antes de tudo, é agir segundo a justiça na sua circunstância presente. E utilizar a sua circunstância presente para fazer dela aquilo que você deseja. Em outras palavras, mudar a sua realidade psíquica, afetiva e espiritual, através da genuína fé que Cristo determina nas Escrituras, dizendo: aquele que crê conseguirá. Ele fala: aqueles que têm fé acreditam em coisas que ainda não podem ser vistas, esperam por coisas cujas quais não se tem certeza em termos objetivos de que irão acontecer, porque esperam por esperança. A palavra esperar vem de esperança e vice-versa, que significa paciência, atitude com paciência. E esta é a atitude que nós devemos ter em nossos corações. Fazer o bem ao próximo, a nós mesmos. E tomarmos decisões pautadas na sabedoria de Cristo. Sem ficar pensando, eu preciso me organizar isso, eu preciso me organizar aquilo, eu preciso isso, aquilo, e nunca faz nada. Só fica pensando no que se precisa fazer, pensando em organização, pensando em materiais, dizendo, eu preciso de um material melhor, preciso de um livro melhor, preciso de um computador melhor, uma câmera melhor, uma roupa melhor, só pensando naquilo que não se tem para se iniciar algo que se deve iniciar agora. Se você quer vencer, falo isso em termos espirituais mesmo. Se você quer vencer, você deve começar agora. Não importa a sua circunstância, não importa o passado, o que importa é o que deve ser feito hoje. E hoje nós devemos buscar a Deus e a sua sabedoria, a sua santidade. E para isso você não precisa de tempo extra na sua vida. Para isso você não precisa de uma Bíblia nova. Para isso você não precisa de um celular novo.
Para isso você só precisa de uma coisa: tomar uma decisão, parar de perder tempo com coisas inúteis e começar a dobrar o seu joelho e falar com Deus e praticar aquilo que Ele determina. Fazer o bem ao próximo, se afastar das obras da carne, mentiras, imoralidades, pornografias, brigas, calúnias, invejas, cobiças, dinheirismos e todas as outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais, como Paulo disse, os que cometem tais coisas não herdam o reino de Deus. O que você precisa é só isso: tomar essa decisão firme e começar a agir. Cortar uma coisa ruim após a outra e estabelecer uma coisa boa após a outra. Parar de gastar horas e horas com programas de TV ou séries de filmes, de Netflix, ou seja lá o que for, e usar esse tempo para adquirir conhecimentos que sejam úteis à sua vida. Ler as escrituras, ler livros relacionados ao seu trabalho, estudar para algum concurso, buscar aprender algum conhecimento que possa vir a se tornar uma empresa, criar algum projeto de ajudar o próximo, usar o tempo com sabedoria, para o bem, sempre objetivando a justiça, olhando para as camadas superiores, focando no trono de Deus, focando no Cristo eterno, como Estevão, no seu dia, no seu último dia, que ele disse que viu a Deus e a Cristo à sua direita. Ele já estava lá, com os olhos na eternidade, fitando aquele que salva os que creem. E os que creem são aqueles que desempenham a fé. E a fé é a ação pautada na confiança, sem ter as garantias prévias, objetivas, certeiras, porque elas não existem. Como Paulo afirma, aqueles que têm esperança esperam coisas que não podem ver, porque se pudessem ver, como estariam esperando? Só existe fé em relação a coisas que não são possíveis de serem garantidas pela visão carnal, pela visão humana. Só existe esperança em relação a coisas que não se veem, a coisas que se projetam, a possibilidades. Não existe esperança diante de coisas presentes. A esperança é em relação às coisas possíveis. E é a possibilidade, a crença nesta possibilidade, que revela a verdadeira fé em Deus. Porque Deus deu a garantia para o ser humano a respeito da vida eterna, não através de uma amostra. Ele não mostrou isso, pelo menos para a maioria das pessoas. Ele deu isso ao ser humano pela esperança. Ele disse: quem crê será salvo, quem pratica o bem será salvo, quem busca Cristo será salvo. Ele disse isso. Você tem a palavra dele. Você tem que confiar. Você só tem esta palavra, creia. Confie em mim. Ele não te dá nenhuma garantia além desta. Confie em mim. Logo você está crendo numa possibilidade, porque não há uma garantia objetiva. E isso é a verdadeira fé. É isso que Deus se agrada. Deus se agrada exatamente nisso, de você confiar naquilo que Ele falou. Ele não precisou te passar um contrato, penhorar algum recurso, dar na sua mão um pacote divino e falar: esse aqui é a garantia. Se eu não saldar o débito, isso aqui pagará a promessa. Ele não fez isso. O que ele disse é: creia no que eu falei, sem nenhuma garantia, porque quando você crer no que eu falei, que está escrito na Escritura, você estará realmente confiando em mim. Você estará realmente tendo fé. E é exatamente isso que eu convido as pessoas a fazer e a ter. A ter esta fé. Mas não uma fé de pensamento, mas de atitude. Começar a parar de querer
garantias e viver por uma fé concreta. Uma fé concreta. Pode ser que você, em termos humanos, agora digo, você comece a fazer alguma coisa, seja abrir algum negócio, seja estudar para um concurso, um vestibular, ou seja lá o que for. Pode ser que você estude muito e não dê certo. Porém, uma coisa fica: você não vive pelo que vê, você vive pela fé. E toda atividade, toda tarefa desempenhada pela fé renderão benefícios espirituais à sua mente, à sua alma, e te abrirão caminhos cósmicos e temporais na sua vida, ainda que a princípio você não perceba. Porque exatamente nós, ao crermos, ao termos fé, estaremos movendo este mundo e o outro mundo em nosso favor. Só que quando não há esta fé ativa de ação, quando existe só aquela fé passiva, estática, estagnada, de pensamento, sem obra, sem atitude, sem esforço, esta fé estática cria apenas a ilusão. Uma ilusão, como aquelas pessoas que dizem que estão esperando em Deus por alguma coisa. Elas esperam em Deus deitadas no sofá, sem fazer nada. De Deus elas nada terão. Deus quer que as pessoas tenham atitudes, porque fé é ação e não pensamento estático. Tais pessoas apenas se iludem, se degradam a si próprias, se frustram, passam suas vidas enganadas e morrem sem nunca terem vivido, sem nunca terem agido com fé. Apenas se iludiram em um construto mental falso, mentiroso, mentiram para si próprias a vida toda. Mas ainda há esperança para aqueles que estão vivos. Eu convido as pessoas a esta esperança, a crer que é possível, que se deve agir para guardar a justiça, sair das desonestidades, sair das práticas negativas, das mentiras, das imoralidades, das cobiças, das invejas, sair de tudo aquilo que é baixo e começar a fitar o trono de Deus, fitar o reino celestial, a aspirar aos elementos mais elevados da existência físico-espiritual, a aspirar estar em degraus superiores, sabendo que os degraus superiores significam um estado de pensamento em que você valoriza as coisas que realmente têm valor e despreza aquelas que nada valem. E é o que eu convido vocês a fazer. A se afastar destas coisas sem valor e se apegar às coisas valiosas. E quais são as coisas valiosas? São a justiça, a fé, o amor ao próximo e a Deus acima de tudo, a sabedoria, a bondade, o amor às coisas celestiais, a busca dos poderes divinos, dos dons que são originados da sabedoria suprema que é posta no coração dos que creem, a valorizar as coisas que são inestimáveis, como as pessoas da sua família, a valorizar as coisas que são eternas, como o próprio Deus e seu Filho, seu Espírito divino, santo, a estimar as coisas perpétuas, como a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e todos os sagrados enigmas e conselhos de Deus, a estimar as coisas elevadas e abster-se daquelas que são iníquas e maléficas.
Fazendo assim, a verdadeira fé será desempenhada e as pessoas estarão realmente agindo segundo o que é bom e reto, e por conta disso estarão desempenhando aquilo que elas devem fazer, não mais paradas, não mais dando desculpas no sentido de dizer que tem que ter isso ou ter aquilo para se fazer algo. Não se precisa de nada além de vontade para se fazer qualquer coisa. Você pode fazer tudo desde que tenha paciência para executar aquilo que se deve. Você consegue vencer os seus vícios se você estiver disposto a ficar um dia após o outro sem consumir drogas, álcool ou qualquer coisa do tipo. Você pode vencer os pensamentos negativos se você estiver disposto a treinar a sua mente todos os dias através de meditações, respirações, comparações filosóficas amparadas no Evangelho cristão, no Evangelho de Cristo, da verdade, da Bíblia. Meditar sobre coisas santas e sagradas. Extirpar os pensamentos maléficos com fé, enfrentá-los sem medo. É possível. Não é algo que ocorre do dia para a noite, mas é possível. Todos que quiserem hão de conseguir. O problema é que poucos querem desempenhar isso. Poucos querem agir. Poucos querem fazer algo por muito tempo, esperar que cresça. Uma castanha, uma castanheira do Pará, demora cerca de 12 anos para dar algum fruto. Sim, você planta uma semente, uma castanha do Pará, você vai ter que cuidar daquela árvore por 12 anos, sem ela te dar nada. Então, depois de 12 anos, ela começa a frutificar. Ela começa a dar castanhas. E você então pode se alimentar deste fruto. Assim também são todas as obras e atitudes que nós devemos desempenhar em relação à nossa vida, em relação ao nosso espírito, em relação à busca de fazer o que é certo. Pode ser que agora você seja viciado em um monte de coisa. É difícil vencer tudo de uma vez. Mas se dispor a fazer isso, aos poucos você conseguirá. Aos poucos seus esforços darão fruto e a libertação será efetivada, que é o fruto do esforço, a liberdade, a vitória sobre a natureza mortal que escraviza, porque a natureza física do homem, a natureza da carne, é uma natureza escravocrata. Ela é uma senhora de escravos e tem muitos. Enquanto a natureza do espírito é abolicionista, deseja libertar, deseja trazer os homens à vida eterna. E eu convido vocês a isso, a esta vida, a libertar deste senhor de escravos chamado pecado, carne, demônio, vontades malignas do interior. É necessário crer que é possível. E crendo que é possível desempenhar constantemente atividades para alcançar aquilo que é possível e efetivar, atualizar as suas possibilidades. Creia nisso porque é possível. Ou continue sem fazer nada. Continue se iludindo, mentindo para si mesmo. Continue sofrendo. Escolhendo o sofrimento, porque é isso que a maioria está escolhendo. Está escolhendo sofrer. Deus não quer isso para ninguém, mas Ele permite. As pessoas devem tomar a sua própria decisão. Eu convido vocês à luz e à vida. Só que muitos podem escolher a morte e a condenação, o sofrimento. Mas não aquele sofrimento que é inerente à condição humana, que todos nós sofremos, mas aquele sofrimento que ninguém precisaria passar, mas que passamos
por conta da nossa burrice, da nossa ignorância, da nossa preguiça, da nossa fraqueza, da nossa falta de fé, falta de vontade de desempenhar uma tarefa sem a garantia visível de que aquilo dará algum benefício. Mas hoje você foi chamado a fazer diferente, a seguir a sabedoria, a vencer o pecado e o mal. A partir de hoje, pare de dar desculpas e comece a fazer aquilo que pode ser feito de imediato. Vença os seus erros dessa forma. Vença um atrás dos outros. Em relação à sua vida temporal, sua vida física, pare de dar desculpas para não estudar. Pegue um livro e estude. Não importa se você tem dinheiro ou não tem. Se você tem tempo, e eu garanto, todos têm tempo para estudar pelo menos 3 horas por dia. Não tenho dúvida disso. Porque gastam 3 horas em novela, gastam 2 horas em WhatsApp, então tem tempo, sim, certamente. Todos têm. Pegue um livro e estude. Se você vem de uma condição muito humilde, vá na biblioteca pública da sua cidade. Pegue um livro e estude. Desenvolva o seu psiquismo, seus pensamentos, para que a ignorância seja extirpada do seu coração. E aos poucos o conhecimento dará frutos. Como eu disse, é a castanheira. O conhecimento é a castanheira. Ele dá fruto depois de 12 anos. E eu convido vocês a isso. Plantem esta castanheira. Tenham fé que ela crescerá e dará fruto. Não destruam suas almas, nem a sua própria vida.